Oi, gente, tudo bem? Chegamos à última unidade do livro de Geografia. Vamos falar sobre indústria, comércio e serviços. Vamos começar pela atividade industrial na página 138. Vamos fazer uma investigação? Coloque todo o seu material escolar sobre a carteira. Não vai ser sobre a carteira, né? Mas vocês colocam sobre a mesa onde vocês fazem as lições. Observe atentamente cada objeto e tente identificar a matéria-prima usada na fabricação dele. Anote todas as informações. Veja também o que os colegas anotaram. Nós não vamos ver, né? Muitos dos produtos que utilizamos em nosso dia a dia, como material escolar, são fabricados pela indústria. É a indústria que transforma as matérias-primas em produtos para uso das pessoas ou de outras indústrias, que os utilizam para a fabricação de outros produtos. Então, vocês não precisam anotar as matérias-primas que vocês acham que são usadas na fabricação dos materiais, mas observem, pensem um pouquinho sobre isso, tá bom? Observe nas fotografias a seguir exemplos de indústrias. Então, aqui, olha, o leite, que é retirado de vacas e de outros animais, é a principal matéria-prima na fabricação de muitos alimentos industrializados que consumimos, entre eles o queijo, né? Na foto da esquerda é uma ordenha mecânica no município de Carmo de Minas, quer dizer que ela não é tirada com a mão, o leite não é tirado com a mão. E à direita uma indústria de queijo no município de Bueno Brandão, também em Minas Gerais. Agora, o aço feito de minerais, sobretudo ferro, é produzido na indústria. Ele é a matéria-prima para a fabricação de diversos produtos, entre eles os automóveis. À esquerda tem bobinas de aço no município de Vitória, no Espírito Santo. E à direita, linha de montagem de indústria automobilística no município de Goiânia, em Pernambuco. Além das matérias-primas, as indústrias necessitam de máquinas, energia e trabalho humano. Por causa dessas necessidades e da maior oferta de mão de obra e de consumidores, as indústrias se localizam principalmente no espaço urbano. Quer dizer que, como no espaço urbano tem mais pessoas, é por isso que as indústrias se localizam principalmente nesse lugar. Atualmente, a maior parte do que consumimos é produzido nas indústrias. Mas será que os produtos sempre foram feitos assim? Observe abaixo, quer dizer, logo em seguida, a reprodução de uma gravura e compare-a com as fotografias de indústria da página anterior. Olha, essa é uma gravura feita entre os anos de 1580 e 1605. Nela se vêem artesãos confeccionando relógios em oficina. Olha, tudo manual. Antes do surgimento da indústria, que ocorreu na Inglaterra por volta de 1750, o modo de produzir era artesanal. Nesse modo, geralmente, um único trabalhador produzia as mercadorias utilizando instrumentos simples e realizando todas as etapas do processo de produção. Esse trabalho era realizado na própria casa do artesão ou da artesã ou em oficinas. É importante destacar que esse modo de produção artesanal existe até hoje. Muito artesanato, muitas coisas feitas artesanalmente, é muito lindo, muito valorizado. O uso das máquinas operadas por pessoas possibilitou produzir maior quantidade de produtos em menos tempo, claro, né, gente? Houve também uma padronização das mercadorias, que foram sendo produzidas cada vez mais com as mesmas características e o mesmo padrão de qualidade. Além disso, essa transformação exigiu que a produção fosse realizada nas fábricas e por muitas pessoas, que passaram a executar apenas uma parte do processo e a receber um salário pelo trabalho executado. Esses trabalhadores foram chamados de operários. Mais recentemente, a utilização de robôs na indústria, substituindo o trabalho de muitas pessoas, tem aumentado ainda mais a velocidade da produção industrial e causando desempregos também, mas isso a gente vai falar depois. Por que cada vez mais máquinas e robôs são utilizados na produção industrial?
Claro, para produzir mais em menos tempo, né, gente? E aí possibilita que os donos das indústrias ganhem mais dinheiro com a venda de mais produtos. Claro, quanto mais fabrica, mais vende, mais ganha dinheiro. Com o aumento do uso dessas máquinas, o que deve acontecer com o número de empregados? E com o ambiente? Bom, o número de empregados já está diminuindo em muitos setores, né? Eles trocam seres humanos por máquinas. É claro que essas máquinas e esses robôs precisam ser operados por seres humanos, mas em menos quantidade, né? E quanto ao ambiente, ele já está mais poluído. Se não fizerem nada para mudar isso, grandes transformações, vai ficar cada vez pior, né? Agora estamos na página 140. A atividade industrial e o ambiente. A produção industrial trouxe muitos problemas para o ambiente. Além de gerar resíduos, como gases que são liberados na forma de fumaça, vocês já devem ter visto muitas chaminés por aí, e substâncias líquidas que são despejadas em rios, mares e também no solo, o aumento da produção exigiu a extração, ou seja, a retirada, lembra que já falamos sobre isso no extrativismo, de mais recursos naturais para serem utilizados como matéria-prima, e contribuiu ainda para a geração de grande quantidade de lixo, que é um dos maiores problemas que a gente tem no planeta, que eu já tinha falado também. Antes de continuar, é só para falar, quando eu falo que é um dos maiores problemas do planeta, é a quantidade de lixo gerada, é um problema que não é só de algumas pessoas, é problema de todos nós. Todos nós somos responsáveis por isso. Eu, vocês, as famílias, todo mundo. Todos nós precisamos gerar cada vez menos lixo, separar o livro para reciclagem, porque isso é muito importante. Hoje não dá mais para a gente misturar os lixos orgânicos com os lixos recicláveis. Não podemos fazer isso mais, tá? Bom, diante de tal situação, os seres humanos vêm desenvolvendo técnicas para diminuir esses problemas. Uma delas é a reciclagem de materiais, processo que transforma em novos os produtos já utilizados. A reciclagem evita que mais recursos sejam retirados da natureza e diminui a quantidade de lixo produzido. Então, olha, observe novamente a primeira fotografia da abertura dessa unidade. É desta foto que estamos falando. Aqui vocês veem um trecho do rio poluído, de um rio, com produtos feitos de plástico, especialmente garrafas PET. Atualmente, cada vez mais fazemos uso do plástico. Essa matéria-prima é utilizada para a fabricação de embalagens, brinquedos, utensílios domésticos e muitos outros produtos. Eu não sei vocês, mas eu fico muito triste de ver uma imagem dessas, porque essa é uma imagem real, que a gente vê nos rios, a gente vê nos mares. Eu tenho visto muitos vídeos sobre isso e isso me deixa muito triste. Leia o texto a seguir e aprenda mais sobre um tipo de plástico. PET, para que te quero? Conheça as vantagens e desvantagens desse material comum em garrafas de bebidas. Não precisa procurar muito, pois é bem fácil encontrá-lo. O PET, que é uma sigla para polietileno tereftalato, é usado na fabricação de uma porção de coisas como garrafas de refrigerantes, água, sucos, óleos comestíveis, medicamentos, produtos de higiene e limpeza, cosméticos e fibras têxteis, fibras de tecidos. O PET foi descoberto pelos químicos ingleses John Rex Winfield e James Tennant Dixon em 1941. Após essa descoberta, eles conseguiram produzir fibras de PET para substituir o algodão, o linho e a lã. No Brasil, as embalagens feitas de PET começaram a ser usadas em 1988. O sucesso em todo o mundo foi grande, pois esse tipo de embalagem apresenta várias vantagens. São transparentes, inquebráveis, impermeáveis e leves, o que diminui o custo de transporte do produto. Por outro lado, há desvantagens. Esse é o perigo. As matérias-primas usadas na produção do PET são derivados do petróleo, sendo, por isso, consideradas matérias-primas não renováveis. A gente já falou que o petróleo é uma matéria-prima não renovável. Quando acabar, acabou. Além disso, as embalagens descartadas no lixo geram um grande problema ambiental.
uma vez que demoram mais de 100 anos para se decompor. Por isso, há um grande estímulo para a reciclagem desse material. No Brasil, reciclamos 51% das garrafas utilizadas. É um pouquinho mais da metade, mas é pouco, hein, gente? Mas nos coloca em segundo lugar entre os países que mais reciclam PETs, atrás somente do Japão. O PET reciclado é usado principalmente para a fabricação de cordas, fios de costura e cerdas de vassouras e escovas. Eu mesma fiz um cachecol uma vez com lã reciclada de PET. Se você quiser ajudar a aumentar ainda mais a reciclagem do PET, é fácil. Procure cestos de coleta seletiva de plásticos, geralmente na cor vermelha, e coloque suas garrafas vazias lá. O meio ambiente agradece. Eu imagino que vocês já façam isso, eu espero pelo menos, né? Esses cestos de coleta seletiva a gente encontra em muitos e muitos lugares, na nossa escola também tem, apesar de a gente não estar indo, mas é bem fácil hoje em dia, só não separa o lixo e leva nos lugares quem não quer, né? Falta de vontade. Essas lixeiras para coleta seletiva são no município de Curitiba, no Paraná, uma foto de 2016. Vocês estão vendo aí o azul para papel, o vermelho para plástico, o amarelo para metal, o verde para vidro e nesse caso o marrom está escrito para orgânico. Tem alguns lugares que o marrom é somente para óleo de cozinha, que jamais deve ser jogado em ralo comum, nos ralos da nossa casa. Quando a gente usa óleo de cozinha para fazer uma batata frita, um bife à milanesa, que a gente usa óleo em maior quantidade, depois de utilizado a gente põe numa garrafa PET vazia e leva nos lugares que tem essa coleta, muitas vezes em supermercados, até alguns parques tem isso. Ainda na página 141, cite uma vantagem e uma desvantagem do uso das embalagens PET. A gente acabou de falar nesse texto, né? Tem muitas vantagens e tem as desvantagens que a gente tem que levar em consideração. Podem escrever só uma vantagem e uma desvantagem, tá bom? Aqui, observe o esquema abaixo que mostra as etapas do processo de reciclagem do plástico. Primeiro a gente joga fora, que é o descarte, fora não, joga nos cestos de lixo recicláveis vermelhos. Depois que são recolhidos, eles vão para lavagem, para moagem. Depois a terceira fase, o material moído é a matéria-prima na fabricação de novos produtos, novos objetos. Isso aqui está super resumido. Eu vou pôr um link de um vídeo que mostra tudo isso. O som desse vídeo não está muito bom, porque tem o barulho das máquinas, mas está muito bem explicadinho. Foi o vídeo que eu mais gostei dos que eu assisti. Então eu vou mandar para vocês verem, é gostoso ver isso, assim. Eu acho interessante a gente aprender como essas coisas são feitas. Nesse esquema que foi mostrado, de qual etapa nós podemos participar, né? Você, sua família, da primeira etapa, da segunda, da terceira ou da quarta? Agora na página 142, artesanato, produção, arte e cultura. O artesanato é uma atividade desenvolvida por vários povos do mundo, muito antes da industrialização, como você estudou nessa unidade. Além de ser uma forma de produzir bens, é uma importante expressão artística e cultural. O artesanato reflete o modo de viver de cada povo, suas tradições, habilidades de transformar recursos da natureza e sua capacidade de criação e de expressão artística. Por meio dele, é possível conhecer a história e a diversidade cultural das nações em todo o mundo. Conheça um pouco sobre o artesanato de 2 países, Marrocos e o Peru. Aqui, olha, a produção artesanal de tapetes é uma especialidade do Marrocos, que é um país localizado na África. Os tapetes são produzidos com matérias-primas variadas, entre elas a lã, e os desenhos e modelos variam de acordo com a região. A maneira artesanal de produzir é passada de geração em geração, ou seja, vai dos pais, passa para os filhos, os filhos para os filhos deles e assim por diante. Na fotografia tem tapetes em Rabat, no Marrocos, numa foto de 2015. Olha cada tapete tão bonito, tudo feito à mão, gente. Nesta outra foto, na região das Cordilheiras dos Andes, cadeia de montanhas aqui na América do Sul, nossa querida América do Sul,
Povos indígenas habitantes do Peru, que é um país nosso, aqui da América do Sul, mantêm a tradição de seus antepassados produzindo tecidos de forma artesanal. Uma das matérias-primas utilizadas é a lã obtida do pelo da lhama e da alpaca, que são animais fofos típicos da região. Nessa fotografia tem uma artesã em Cusco, no Peru, em 2015. Muito lindo isso. Eu tenho um cachecol também, que não fui eu que fiz, mas um cachecol com uma lã de alpaca. Aqui está perguntando se no nosso município é comum a prática de atividades artesanais. Gente, o nosso município é tão grande, tanta gente, tem muitas coisas feitas artesanalmente. Quando a gente fala artesanalmente, então não é feito na indústria, é feito manualmente pelas pessoas. Muitas pessoas sobrevivem graças ao artesanato que elas fazem. Tem de muitas e muitas coisas, tem tapeçaria, tem bijuterias, tem artigos de papelaria, cadernos feitos artesanalmente, tem muita coisa maravilhosa, né? Então, vocês não precisam fazer essa pesquisa, mas pensem, o trabalho artesanal deve ser muito valorizado, gente. Tem gente que fala, não, mas essa coisa, por exemplo, um bordado, uma almofada bordada, não, mas é muito caro e tal. Não é que é caro, a gente tem que valorizar, porque é uma coisa feita à mão, um por um, é demorado, dá trabalho, é maravilhoso, né? Fora os gastos que ela tem com o material. Então, precisa ser valorizado e é muito bonito, muito mesmo. Agora vamos passar para o comércio. O comércio, a gente está na página 143. O comércio é a atividade de compra e venda de mercadorias. As pessoas que compram esses produtos são chamadas consumidores. No município onde você mora, onde a gente mora aqui em São Paulo, certamente há estabelecimentos que vendem produtos variados. Nossa, tem muito, né, gente? É o caso de supermercados, farmácias, lojas de roupas, de calçados, shopping centers, entre outros. Esses locais são chamados de estabelecimentos comerciais. A maior parte do que é produzido nas indústrias e também de forma artesanal, assim como na agricultura, na pecuária, no extrativismo, tem como destino o comércio. Os estabelecimentos comerciais se concentram nas cidades por causa da presença de grande número de pessoas, trabalhadores e consumidores nesse espaço. Muitos deles comercializam alimentos e matérias-primas produzidas no campo, nas atividades agrícolas e no extrativismo. Dessa forma, o comércio promove grande circulação de mercadorias entre o campo e a cidade. A gente também já falou sobre isso, né? A gente falou das hortas, da agricultura familiar, que são pequenos terrenos em que as famílias plantam, muitas vezes para consumo próprio e muitas vezes para vender para as outras pessoas, para nós, consumidores, não é mesmo? Observe a fotografia e depois responda às questões. Aqui é uma rua comercial no centro de São Paulo. Aqui é uma foto de 2015. O que você observa nessa fotografia? Em seu município há ruas como essa? Bom, claro que há, porque essa rua é aqui em São Paulo. O que vocês observam vendo essa foto? Vou deixar para vocês escreverem. E na B fala assim: você e sua família costumam comprar em locais como esse que aparece na foto? E por quê? Costumam ou não costumam? E respondam por quê, tá bom? Bom, nas cidades também é comum o comércio ambulante, realizado nas ruas, nas praças, nos parques, onde o comerciante circula com as mercadorias. Veja essa foto. O comércio ambulante oferece mercadorias de tipos variados. Nessa foto, venda de roupas usadas no município de Juazeiro do Norte, no Ceará. Tá vendo? A pessoa está na calçada vendendo, várias pessoas, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem onde trabalhar, aí resolve vender para sobreviver mesmo, não tem condições de alugar um ponto, um local para abrir uma lojinha. Então, vende assim. Tem muitos comerciantes ambulantes que têm licença para vender nas cidades, alguns outros não têm, sofrem perseguição da polícia. É uma situação delicada essa. Um tipo de comércio que vem crescendo no Brasil e no mundo é o comércio eletrônico ou virtual.
principalmente agora nessa pandemia, né? Tá bem comum. Esse tipo de comércio, a compra e a venda de mercadorias e serviços são realizadas pela internet, sem a necessidade de um estabelecimento comercial. E a entrega do produto é feita no local determinado pelo comprador ou pela compradora. Esse tipo de comércio permite a compra de produtos de qualquer lugar do mundo. Gente, são chamadas as lojas virtuais. Muitas lojas físicas que tem nos shoppings, nas ruas, também permite a compra pela internet. Se você não quiser sair de casa, quer comprar pela internet, tudo bem. Tem algumas outras lojas que não tem uma loja física, um lugar para você ir, só tem a loja virtual. E que você também pode fazer a compra normalmente, recebe em casa. Nessa figura, a mãe está no computador escolhendo alguma coisa para o filho, compraram e nessa figura é o carteiro que está entregando. Não são só os correios que fazem as entregas, tem muitas empresas de entregas hoje em dia. Troca de ideias aqui. Quais são as vantagens do comércio eletrônico para o consumidor e as desvantagens? Bom, gente, uma vantagem, a pessoa não precisa sair de casa, né? Ainda mais agora, que a gente não deve sair muito. Tem a facilidade para pesquisar preços, você pode pesquisar em várias lojas e comprar que você achar melhor preço. E você pode comprar coisas do mundo todo, pagando as taxas, tudo certinho, né? E como desvantagem, às vezes tem atraso na entrega, às vezes pode ter algum risco de fraude, de você comprar uma coisa que na verdade não existe, por isso tem que tomar muito cuidado para comprar só de lugares confiáveis. Você e seus familiares costumam fazer compras pela internet? Quais são os cuidados que as pessoas devem ter ao fazer esse tipo de compra? Né? Como eu falei, vocês não devem fazer as compras sozinhos, sempre tem que ter a companhia de um adulto, por enquanto, justamente para saber se a empresa que vocês estão comprando, esse tipo de comércio, se é sério, se é uma empresa que traz segurança, que tem garantia, né, para todo o processo, tá bom? As propagandas são um instrumento para informar as pessoas sobre as características de um produto ou de um serviço, por isso elas são importantes para a atividade comercial e de serviços. A televisão, a internet, os jornais, as revistas são alguns dos veículos de transmissão de propagandas. Mas as propagandas também incentivam o consumismo, que é o consumo exagerado daquilo que não precisamos no momento. Você já comprou algo e depois percebeu que não precisava? Olha, esse garotinho estava na loja, achou bonitas as bolas, comprou. E aí chega em casa, olha quantas bolas ele já tinha. Ele precisava ter comprado mais uma bola? Claro que não, né? O crescimento do consumo e do consumismo vem causando prejuízos ao ambiente, porque incentiva a produção e, consequentemente, a exploração dos recursos naturais. E também, né, gente, gera mais lixo. Lembre-se de que tudo o que o ser humano produz tem como matéria-prima elementos da natureza. Vamos falar sobre consumo consciente. Comprar apenas aquilo de que precisamos é uma forma de consumo consciente ou consumo responsável. Então, a próxima vez que você sair com a sua família para ir ao supermercado ou ao shopping center, apesar de a gente quase não estar saindo, decida antes de sair o que você vai adquirir e compra apenas o que foi combinado. Com essa atitude, vocês aprenderão a consumir de modo consciente, gastando menos dinheiro e colaborando com o ambiente. Você é um consumidor consciente? Faça uma lista de atitudes que podemos ter para consumir sem exagero. Em sua opinião, ser um consumidor consciente é contribuir para a conservação do ambiente? Por quê? Porque já que o consumismo estimula a produção, né, gente? Aí gastam mais os recursos naturais. Vocês não precisam fazer essa lista, mas eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Quantas coisas vocês pedem para os seus pais comprarem sem necessidade? Perguntem isso para eles também. Às vezes a gente acha uma coisa bonitinha, ou na internet, ou numa loja, fala, ai, que lindo, vou comprar, sem mesmo pensar se a gente precisa. Bom, pessoal, essa novidade também é um pouquinho longa, e então eu dividi em duas partes, eu vou encerrar por aqui a primeira parte. Na segunda-feira eu envio a segunda parte dessa última unidade de geografia, tá bom? Então, um beijo para todos e todas, e até o próximo vídeo.